Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui comigo nessa manhã de sexta-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. O tema do nosso devocional nessa manhã maravilhosa é: ai de quem fizer um deles cair. Bom, essa passagem, ela é muito forte, meus irmãos. Eu meditei muito tempo nessa passagem e analisei como estão os dias de hoje, como estão os pregadores de hoje, como estão os pastores de hoje, os líderes de hoje, né? Essa passagem que nós vamos meditar hoje, ela está em Mateus, no capítulo 18, no versículos 5 e 6. 5, 6 e 7, perdão. Preste atenção no que a palavra do Senhor diz. Ela diz: e quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Então Jesus, quando ele fala aqui das pedras de tropeço, ele fala justamente das pessoas mesmo, das pessoas que levam o engano às outras pessoas. Porque nós sabemos que algumas pessoas elas têm um pouco mais de facilidade em entender uma situação ou outra, uma leitura bíblica, né, um acontecimento, mas têm mais facilidade do que as outras, é normal isso aí. Algumas conseguem entender mais rápido, assimilar mais rápido, ter uma leitura um pouco melhor. E muitos hoje em dia, os chamados falsos profetas, mas eu não vejo só desta forma, viu, meus irmãos? Eu penso que em tudo nessa vida, quando Jesus fala sobre esse ponto, Jesus eu entendo que ele fala sobre tudo. Não só sobre a questão moral e cívica, não só sobre a questão moral, cívica e bíblica. Eu acho que Jesus ele amplia muito esse leque. Quando a gente engana alguém, quando a gente leva alguém a enganar outra pessoa sem ela saber o que está acontecendo, né? Um estabelecimento, vamos imaginar um estabelecimento comercial, você deixou seu carro lá para arrumar um mecânico, você deixou seu carro lá para arrumar. Nesse estabelecimento tem um dono. Nem sempre o dono é a pessoa que está te atendendo, vamos dizer assim, o mecânico. Nem sempre o dono é o mecânico, mas o mecânico é um funcionário. E aí um funcionário age de má fé com o cliente que chegou lá. Por fim, é o nome do estabelecimento que está em jogo, não é verdade? Eu penso que o Senhor ele amplia muito isso, ele leva em consideração justamente esses pontos todos. Porque quem foi que tropeçou, quem saiu por mentiroso, foi o dono do estabelecimento, foi o estabelecimento por inteiro. E na verdade quem mentiu, quem enganou foi uma pessoa só que não era o dono, mas era funcionário. Então essa pessoa levou o outro ao engano, levou o outro a tropeçar. Então é muito mais amplo, sabe? Não é só bíblico, mas é moral e cívico mesmo. Eu acho que em todo o contexto é ética, é você ter civilidade para com os outros, é você não fazer com que as pessoas caiam realmente em engano. Porque tem gente que deixa se enganar porque quer ser um pouco mais esperto que os outros. Mas tem gente que não sabe. Sabe, tem muitas pessoas que não entendem, não compreendem. E aí aqueles que têm um pouquinho mais de agilidade de pensamento, aqueles que conseguem compreender com um pouco mais de agilidade, levam o outro a cair. Então eu vejo essa situação como bem amplo isso que o Senhor fala, sabe? Porque existe uma preocupação muito clara no Novo e no Antigo Testamento que está presente nos livros de hoje, nos livros do Novo Testamento, como um motivo de alerta, né? Um motivo de aviso, e cartas inteiras falam sobre isso, que são os falsos profetas, os falsos mestres, né? Essa é a preocupação. Mas por vezes são pessoas muito bem intencionadas. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas são bem intencionadas, elas têm boas ideias. O problema é que elas se desviam da Bíblia. Elas acabam pregando aquilo que elas acham que é certo, que elas entenderam. Ou às vezes
tem um estudo restrito, ela lê a Bíblia, não consegue interpretar completamente, e aí não busca um estudo mais amplo sobre o que quer dizer aquilo, a que se referenciava, ao momento, à época e tudo mais, e aí ela leva as outras pessoas a pecar, ela leva as outras pessoas a caírem no engano, e muitas vezes elas mesmas não sabem que estão fazendo isso, né? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu, gente? Tem gente que faz isso de maldade mesmo, de aproveitando da boa intenção das outras pessoas, aproveitando da ingenuidade das outras pessoas, da fé das outras pessoas. Mas tem gente que tem uma boa intenção, mas se desvia da palavra, mas não consegue aprofundar no texto, compreender totalmente o texto e acaba que fala o que pensa e não o que está escrito. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então existe uma verdade muito clara na palavra do Senhor. É um evangelho só. Um evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fica muito bravo porque ele fala que ele foi lá, ele ensinou, ele pregou, ele evangelizou, ele falou. Quando ele veio, agora ele tem que escrever para eles, dizendo, porque eles estão se desviando, porque chegaram outros pregadores lá, outros profetas, dizendo que aquelas pessoas estavam vivendo de uma forma errada, dizendo que não, que eles tinham que seguir um outro evangelho. Eles falavam sobre a circuncisão, falava sobre algumas leis judaicas que eles tinham que seguir, sendo que Paulo não dizia dessa forma. Paulo dizia, o Senhor Jesus não veio para abolir a lei, mas ele é a lei. Então você crê em Jesus, você confia em Jesus, você segue os mandamentos de Jesus, você está salvo. E havia esse conflito, ou seja, estava sendo pregado um evangelho diferente daquilo que Paulo tinha passado lá para ensinar. E em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Anátema, para quem não sabe, é maldito, né? Seja maldição, maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou seja, ele diz que ele já tinha ido lá, já tinha pregado o evangelho, já tinha falado sobre Cristo, sobre a ressurreição do Senhor, sobre aqueles que estão em Cristo, serão ressuscitados, sobre aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eles ainda ficavam querendo voltar à conduta do judaísmo, né? Eles queriam voltar às antigas tradições, aos antigos hábitos. Eles queriam serem circuncidados. E aí ele diz que o Senhor Jesus diz, aquele que está circuncidado, que fique assim. Aquele que não está, também fique assim. Ninguém precisa voltar às práticas antigas, né? Então ele ficou muito bravo. Então, porque tão rapidamente as pessoas começaram a cair nesse engano novamente, num evangelho diferente do que Paulo tinha pregado. Por isso é tão importante que você se apegue firme ao que lhe foi pregado. E o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que só há um caminho que leva à salvação, a saber, Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, vem, não é vai. O Pai está nele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através de mim. Então tem que passar por Jesus Cristo. Não adianta pedir intercessores, não há outros. Jesus não enviou outros. Não adianta pedir a imagens de santos. Jesus não deixou isso, o Senhor não deixou isso. O Senhor Deus diz, Jesus Cristo é o caminho. Ele é o caminho. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor ressuscitou. Então, quando alguém questionar a ressurreição de Jesus para você, anátema. Anátema. Não é verdade. Jesus ressuscitou sim ao terceiro dia. Ele está ao lado do Pai e ele retornará para governar o reino dele.
Ele retornará. Viva com essa verdade no seu coração. Viva confiando plenamente nisso, porque é exatamente o que vai acontecer. Então apegue-se à verdade, meus irmãos. Você conhece a verdade do Evangelho? Se você não conhece, eu convido você a conhecer. Eu convido você a conhecer. Tire tempo para ler a Bíblia. Tire tempo para ler os Evangelhos, para saber mais de Jesus, para conhecer mais a Jesus. Tenha fé de que as coisas que aconteceram lá no Evangelho, de fato aconteceram. De fato aconteceram. Muitas vezes você vai ouvir, eu não acredito na Bíblia porque muita gente veio traduzindo. Estude. Por que você não questiona, não estuda hebraico e vai ler a Bíblia original do Antigo Testamento? Por que você não estuda grego e vai ler a Bíblia original? Não dependa das traduções. Assim você vai tirar suas próprias conclusões. Então, não caia no engano. Não se deixe ser enganado pelas coisas que falam, que inventam hoje em dia. Então, se você tem dúvidas, estude e leia a Bíblia. Porque todas as pessoas que traduziram a Bíblia, elas estudaram para isso. Se você tem dúvida, pegue a sua Bíblia, pesquise a palavra no original para saber o que está escrito. Eu não sou letrada em hebraico e grego. Eu faço isso. Mas eu abro a minha Bíblia, se eu tenho alguma dúvida de alguma tradução, eu vou lá e pesquiso. E adivinha? Está lá. Tudo está lá. Então, não tenha dúvidas, meus irmãos. Não deixe que essa dúvida do mundo entre no seu coração. Porque se você crê no Evangelho, tenha fé de que tudo vai acontecer pelo propósito de Deus. Tudo é pelos propósitos de Deus. Tá? Compartilhe o Evangelho. Ela é a palavra da salvação. Ela é a lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É através dele que nós devemos caminhar. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. E antes da gente finalizar esse devocional dessa semana, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por este dia, Pai. Consagramos ao Senhor o nosso dia, consagramos ao Senhor a nossa vida e te rendemos graça, porque o Senhor é muito bom, Pai. Senhor, nós te agradecemos com todo o nosso ser pelo Evangelho da salvação. Nós cremos, Pai, no Evangelho de Jesus Cristo e nos apegamos nele com temor e com reverência. Peço ao Teu Espírito Santo que ilumine a nossa mente, Pai. Ajude-nos a conhecer bem a doutrina sã. Nós te pedimos em nome de Jesus que nos guarde, Pai, que nos proteja e nos livrando de todo o mal. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu deixo um grande beijo no seu coração e não se esquece, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui, porque ele é muito importante para o nosso canal. E compartilha também com aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Vamos espalhar a boa nova do Evangelho a todas as criaturas. Amém? Um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.